Vamos dar sequência sobre o perfil e mitos do empreendedor. E dando sequência à nossa videoaula, uma das características que tornam o empreendedor competitivo, vencedor, é a agilidade e a velocidade com que ele responde a quaisquer demandas. É que vai, de fato, torná-lo competitivo. Só para dar um exemplo bem prático aí, se você está com uma dor de dente e vai numa farmácia, você está preocupado com o preço. Mas, antes de tudo, você quer resolver seu problema. E certamente você vai procurar aquele remédio que te dê uma resposta mais imediata ao teu problema. A expressão resiliência, administração, empreendedorismo, foi buscar lá na engenharia. E a figura mais representativa, que simboliza de fato isso, é uma árvore, né, que enfrenta um redemoinho, uma lufada de vento muito forte. Ela enverga, 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 resiste, resiste, aí chega um momento que a ventania vai diminuindo e ela vai voltando à situação inicial. Então, o mercado é extremamente competitivo, cheio de pressão, de nuances, e o empreendedor está continuamente enfrentando obstáculos, às vezes sendo derrotado, mas ele tem que ser perseverante, tem que ser resiliente, ele não pode se abater diante das dificuldades. Quantas vezes ele dá com um burro na água, se levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e de repente muda a concavidade da curva e de uma situação ruim, desvantajosa, de fragilidade, ele transforma numa situação positiva e num momento de conquista, de êxito, de glória. Errar é humano e não se precisa errar para aprender, mas se aprende com os erros, desde que se tenha a humildade e a inteligência de entender os porquês, por que errou, por que não logrou êxito naquele momento, tirar as grandes lições, amadurecer as ideias, mudar a postura e transformar um momento de fragilidade num momento de aprendizagem. E é isso que é uma característica do empreendedor, aprender com os erros, fazer com que aquele momento desfavorável de agora ou do passado se transforme num momento de conquista logo adiante. Porque ele soube interpretar, soube ser humilde e mudar a postura, criando uma situação muito mais favorável a partir de então. A 10ª característica do indivíduo empreendedor é amar o que faz, amar intensamente. Tudo aquilo que a gente faz por amor, que a gente gosta, que a gente tem paixão, que a gente se dedica, vocês podem observar a tendência a se fazer mais bem feito, a tendência a se fazer melhor. Então, é uma sabedoria amar o que faz. E o empreendedor, que é de fato um empreendedor, tem essa característica de fazer as coisas não por obrigação, mas de fazer por entrega, por paixão. É um diferencial e é uma característica fundamental do comportamento do empreendedor. Vejam que figura engraçada aí, vocês estão observando. O cara cheio de papel, muitas situações para resolver, muitos problemas, e o relógio, né, espremendo, né, denotando que o tempo realmente é escasso para ele resolver todos os problemas. Então, uma das características identificadas no empreendedor é saber administrar o tempo e as situações, não deixar as coisas enraizarem. Ele tem que ter planejamento de fato. Tem que realmente resolver as coisas da maneira mais adequada. Deixar o tempo passar sem resolução dos problemas, deixar as coisas enraizarem, certamente vai dificultar, vai fazer com que ele se desgaste muito mais e possivelmente não consiga atingir os resultados. Então, administrar o tempo, planejar, se organizar, são situações típicas de um comportamento de um empreendedor.
imaginar o que vai acontecer no futuro, ver o que as pessoas comuns não veem, não têm essa capacidade, se preparar é um diferencial de competitividade extraordinário, maravilhoso. E o empreendedor tem essa visão, né? Olhar lá adiante, lá para frente, identificar como as coisas vão acontecer, buscar ter a estrutura necessária para enfrentar essas mudanças, essas transformações. Esse é um diferencial, uma capacidade muito forte do empreendedor, a visão de futuro. Esse indivíduo observador que vê as flutuações de mercado, as mudanças, as transformações, que encontra as brechas, encontra as oportunidades de negócio, de investimento. E vejam vocês, quase todo negócio tem um ciclo que começa crescente, crescente, atraindo pessoas, consumidores, chega um momento de estabilidade, porque a competição passa a ser maior, a partir dali tende a um declínio. O consumidor muda de gosto, de preferência e vai alocar as suas necessidades em outras coisas. A gente pode fazer exemplos múltiplos a respeito disso. Vocês lembram, por exemplo, da época do açaí, daquele boom do açaí? Né? Lá na cidade da minha mulher, a primeira vez que eu cheguei lá, novidade, tinha uma lanchonete com açaí. E o ponte do momento, todo mundo ia para lá. 4 meses depois eu fui, tinham 5. 1 ano e meio depois eu fui lá, não tinha mais nenhum. Então, quem entra no negócio logo no início, identifica a oportunidade, normalmente faz um investimento e retira o lucro. E se ele tiver a clarividência, né, a capacidade de interpretar os sinais do mercado, ele salta fora antes do processo de declínio. Então ele ganha dinheiro e quem vai chegando depois é quem vai arcar com o prejuízo. Então, identificar as oportunidades e saber aproveitar é uma característica típica do empreendedor. Eu poderia dar vários exemplos. A Lan House, período, aquela febre de Lan House. Aí de repente veio o Wi-Fi. Né? Quem entrou no início ganhou muito dinheiro. Quem veio já numa segunda etapa, numa terceira etapa, possivelmente tenha perdido muito dinheiro. Eu me lembro também daquelas videolocadoras. Quanta gente não ganhou dinheiro, né? De repente veio o CD, DVD, e aí quem entrou numa etapa posterior fez um investimento e só teve prejuízo. O empreendedor ele tem essa capacidade de identificar as oportunidades, entrar no negócio, e se o negócio tem um ciclo de vida e estiver se aproximando de um período de estabilidade, logo a seguir a tendência é o declínio. Aí é o momento que o empreendedor vaza, vai aplicar o capital dele num outro negócio. Então, saber identificar as oportunidades e aproveitar é uma característica fundamental para o empreendedor de sucesso. Outra característica do empreendedor é não se acomodar diante do sucesso, das vitórias, das conquistas, porque ele sabe que o mercado é dinâmico, é tudo um ciclo. Então, ele ralou, acordou cedo, batalhou, brigou, colocou seu talento, sua energia, obteve os resultados, mas ele não pode se acomodar. Ele está em busca de novas conquistas, novas oportunidades, enfim, está sempre se reinventando. A acomodação não se caracteriza como o perfil do empreendedor, pelo contrário, ele está sempre em busca de novas conquistas, é um eterno e requieto. As vitórias, as conquistas o satisfazem momentaneamente, mas ele está sempre com sede, com fome de novas conquistas, de novas batalhas, de novos empreendimentos. E uma outra característica fundamental do empreendedor é enfrentar desafios. O mercado é cada vez mais competitivo, com empresas fortes, com tecnologia, com modelo de gestão agressivas, e o empreendedor tem que saber enfrentar. Não pode ter medo da modernidade,
do avanço da tecnologia, da concorrência, a concorrência que é cada vez mais globalizada, empresas de fora chegando no mercado. Então ele tem que saber enfrentar e transformar ameaças em oportunidades, em evolução, em crescimento, em competitividade, sustentabilidade, melhorar os modelos de gestão, avançar na tecnologia, qualificar a mão de obra, enfim, ser competitivo. Empreendedor que é empreendedor aceita desafios e vai sempre em busca de novas conquistas, de novas vitórias. Vejam só, depois da gente discorrer sobre 15 características que eu considero relevantes sobre o empreendedor, das atitudes, do comportamento do empreendedor, a gente vai falar sobre alguns mitos a respeito do empreendedor. São coisas que as pessoas costumam dizer, mas não necessariamente corresponde à realidade. A primeira, empreendedores nascem feitos, não podem ser criados. Não é verdade. É claro que tem pessoas que têm características pessoais, que nascem com aquilo, né, com aquelas características que são ousadas, que são criativas, inovadoras, né? Mas muitos empreendedores também são forjados nas escolas, nas faculdades, né? O perfil é trabalhado. Então, pode sim, o empreendedor pode nascer a partir de um banco, de uma faculdade, de uma escola, de um treinamento, né? Qualquer pessoa pode iniciar um negócio, qualquer pessoa pode iniciar, mas nem sempre vai obter êxito. Porque tem pessoas realmente que são limitadas do ponto de vista de percepção, não tem a habilidade necessária. Então, para colocar um negócio e ser um sobrevivente, crescer, evoluir, ser competitivo, é preciso que a pessoa se prepare do ponto de vista de ferramentas, de tecnologias, mas é preciso que ela também tenha características para isso. Empreendedores são jogadores e aventureiros. O fato do empreendedor assumir riscos é inerente ao negócio. Mas o empreendedor não é jogador nem aventureiro. Ele assume riscos calculados, riscos inerentes ao próprio processo. Mas ele procura se preparar para isso, obtendo informações sobre o cliente, sobre o mercado, sobre os concorrentes, para que ele possa ser competitivo, adotar as estratégias adequadas. Empreendedores trabalham sozinhos? Nunca. O trabalho é cada vez mais coletivo. O empreendedor é um líder, é um condutor, é um idealizador. Mas para que ele seja competitivo, ele necessita do apoio, do auxílio de outras pessoas. O trabalho coletivo quase sempre é um trabalho que frutifica. O empreendedor tem que ter essa capacidade de condução do processo. Empreendedores experimentam alto nível de estresse e pagam elevado preço. De um modo geral, o empreendedor realmente enfrenta o estresse, porque o mercado é competitivo, é traiçoeiro, né? Mas não necessariamente ele vai pagar um preço elevado, desde que ele saiba administrar o tempo da forma mais adequada, que ele tenha um tempo para si mesmo, para a família, que ele administre adequadamente. Ele pode ter estresse, mas não necessariamente pagar um preço elevado por isso. Empreendedores devem ser sempre jovens e energéticos, não necessariamente. O Abraham Kaczynski, né, que fundou a COFAP, a empresa se desintegrou em função de problemas familiares e ele terminou com 80 anos criando a fábrica de motocicleta Kaczynski. Então, pode ser um jovem com 70 anos, mas com a cabeça arejada. Ser um empreendedor talentoso, o sucesso virá em 1 ano ou 2? Não necessariamente, né? O empreendedor, às vezes, tem que ser resistente, persistente. Ele faz a primeira tentativa, não logra êxito, a segunda não logra êxito, até que um dia ele consegue. E, finalmente, o empreendedor nunca erra, sempre acerta. Isso não é verdade. O empreendedor é humano, é falível. Muitas vezes ele erra sim.